No ar, o audioblog do Cebalóis. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na segunda edição do nosso audioblog e hoje vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante questionado pelos clientes e estão enviando bastantes torpedos, digamos assim, aqui para o nosso blog Concessionárias de Veículos na Prática e Comentada. O assunto é impermeabilização de bancos. A mesma regra que vale para sofá de casa aplica-se também nos estofados de carros. Se o tecido não for impermeável, não adianta depois ficar chorando pelo líquido derramado. Especialmente quem tem criança, sabe que um descuido, um suco, um refrigerante ou até mesmo um cafezinho pode se tornar uma mancha sem volta. Há algum tempo as oficinas especializadas já oferecem a impermeabilização, que custa na faixa entre 80 a 150, podendo chegar até R$300, dependendo da quantidade de tecido, digamos assim, da quantidade de bancos. Normalmente os veículos para 5 ocupantes está nessa faixa que vai até R$200, R$230. Isso também depende da região. Estou falando mais da região norte e nordeste, eu desconheço a região sul e sudeste. Bom, a impermeabilização de bancos tem a finalidade de proteger o tecido, facilita a remoção de líquidos derramados, facilita a remoção de sujeira, até evita o acúmulo de poeira, de sujeira, antes que se transforme em uma mancha. Existem hoje vários tipos de impermeabilizantes. Hoje em dia o mais procurado é a base de Teflon, que é uma espécie de um fluoroquímico com mais de 80 anos no mercado. As principais dúvidas que chegam para mim são dúvidas a respeito do produto. Muita gente não acredita. Eu, leigo, antigamente não acreditava na impermeabilização. Eu achava que muitas vezes a aplicação era de um líquido, um solvente ou algo parecido. Mas, analisando mais profundamente, depois que vocês entenderem, após eu concluir esse assunto aqui, esse audioblog, vocês terão a certeza e terão a convicção de que vale a pena procurar uma empresa, vale a pena sair da concessionária com seu veículo impermeabilizado, com seu banco, o tecido do veículo protegido. Pague aí, inclua no financiamento, pague com cheque, cartão, mas vale a pena. Olha, depois você não vai se arrepender de ver aquela mancha no banco, aquelas pessoas que sentam no banco do seu carro com as pernas suadas, ou então um líquido, sei lá, uma cervejinha, você de repente leva um colega e uma latinha, derrama a cerveja, pum, vai lá, você perdeu aquela beleza natural do banco do seu veículo, teve o tecido manchado e fica aquilo ali para sempre, até que você coloque um banco de couro que custa muito mais caro. Mas vamos voltar. Normalmente, gente, um impermeabilizante tem na sua composição química um polímero. Opa, calma, eu vou explicar o que significa um polímero. O que é um polímero? Um polímero é um tipo de molécula formada quando duas ou mais moléculas chamadas de monômeros se combinam umas com as outras. Os polímeros são plásticos, como o poliestireno, o polipropileno, que compõem o copo descartável, bacias plásticas, sacolas, etc. Um polímero também é uma cadeia carbônica, digamos assim, apolar. Mas o que significa apolar? Por exemplo, a água, sendo ela polar, e um polímero apolar, eles vão se repelir. Ou seja, não se misturam, assim como a água e o óleo. Então, a composição química de um impermeabilizante é a base de um polímero, que é apolar. Esse polímero não se combina, por ser apolar, não se combina com a água, que é polar. Eles vão se repelir. Quando aplicado sobre o tecido, ele vai formar uma fina camada de proteção quase que plástica, dificultando a absorção de líquidos como água, suco, refrigerante, cerveja, o que nós ouvimos ainda há pouco. O custo vocês já ouviram, entre 80 a 150, chegando até 200 e pouco. Mas e a aplicação? Bom, gente, para aplicar um impermeabilizante, é necessário cautela durante a utilização dele, o manuseio.
Recomenda-se que antes de se aplicar, se obtenha informações sobre o mesmo, se ele é tóxico ou é abrasivo. É necessário, claro, antes fazer a limpeza prévia do banco, tirar aquele excesso de poeira e depois aplicar com um spray ou um jateador adequado, e isso é com a empresa. Você não vê, às vezes você nem participa, não está presente, mas nas concessionárias existem técnicos especializados em fazer a impermeabilização do seu banco adequadamente. Vamos a algumas perguntas que chegaram aqui. Bom, perguntaram assim: como provar se determinada peça foi tratada? É fácil. Se você, depois que for aplicado, você derramar, não é derramar um balde d'água, derramar apenas algumas gotas de líquido, como água, óleo ou vinho e outros produtos líquidos, ou pastoso, que o mesmo permanecerá tipo forma de gotículas. Aí você poderá, com um pano ou um papel absorvente, colocar levemente sobre aquela gotícula, que ela vai absorver o líquido que está sobre o banco. Ou seja, o líquido não vai passar para o banco. Mas se o líquido absorver no banco, então a sua peça não foi impermeabilizada adequadamente. E a poeira e o pó que acumulam diariamente? O pó e a sujeira podem ser removidos também facilmente com aspirador de pó ou uma escova comum. O problema é que aquele pozinho que fica sobre o tecido, depois acumulado com a própria umidade do tempo, ele vai dando uma cor, ele vai mudando a composição do tecido, digamos assim, da textura, e fica uma cor escurecida, com um mau cheiro e assim por diante. E com a impermeabilização, que ele não previne só a absorção de líquido, ele previne também o acúmulo de poeira, que fica muito mais fácil de ser retirado. Bom, e quando necessitarem de uma limpeza mais completa? Você utiliza um pano úmido, embebido numa solução fraca de detergente ou um solvente, com uma leve limpeza com bastante perfeição, para ele absorver aquele líquido mais pesado, aquele que caiu sobre o banco. Pergunta-se também qual a duração que pode ter essa proteção do impermeabilizante. Depende. Primeiro, se o tratamento foi bem feito, dentro das orientações adequadas do produto que ele está utilizando, o tratamento é permanente, pode durar tanto tempo quanto durar o tecido. Bom, vamos dizer assim, dure 10 anos. Quem consegue ficar com um carro durante 10 anos? Segundo, a qualidade do produto vem em primeiro lugar, mas a duração dos tecidos impermeabilizados também depende da manutenção dada aos mesmos. Sempre que você mandar lavar o carro, peça para fazer a aspiração, recomenda-se passar sempre um pano sobre o banco, um pano umedecido para tirar o excesso de poeira, ou mesmo o aspirador. Se for feita uma higienização prévia nos tecidos, o que acontece com a impermeabilização existente? Você vai perder a qualidade da impermeabilização. Perguntaram para mim assim, qual a maneira correta de remover o líquido derramado. Eu acho que eu já falei ainda há pouco. Um pano umedecido, né? Você coloca o pano, aliás, um pano bem seco, bem absorvente, você coloca imediatamente sobre aquelas gotículas que estão sobre o banco, quer seja de refrigerante, café, água, ou cerveja, ou suco. Ele vai absorver o tecido antes que ele comece a adentrar, antes que ele comece a ser absorvido pelo tecido do banco. Ele vai demorar bastante. Então, você faz a absorção, a remoção do líquido derramado dessa forma. Ou se for o caso, você usa um papel bastante absorvente, que ele terá até um efeito maior. Agora perguntaram para mim, e se eu deixar o vidro do carro aberto, e a impermeabilização vai evitar com que a água da chuva que caiu sobre o tecido não absorva? É praticamente impossível. Mas se você tiver muita pressa, conseguir fechar o vidro, mas com certeza a absorção dessa água da chuva que caiu sobre o tecido será muito menor o estrago se o seu banco estiver impermeabilizado. Bom, dito estas palavras, agora procure uma concessionária ou então peça para o seu vendedor: eu quero meu veículo com os bancos impermeabilizados antes que saiam daqui, ok? Muito obrigado e até a próxima.